Bem, amados, eu estou... meu desejo, na verdade, é que eu estou. Né? Desde a semana passada que eu estou falando sobre o mesmo assunto. Né? Domingo passado, eu pedi aos presbíteros aqui que se eu fosse falar domingo passado, que eu pudesse voltar hoje para encerrar o tema com vocês. Alguns de vocês já devem estar cansados de mim, de me ver toda semana na telinha, falando sobre o Sermão do Monte. Né? Tem até gente falando assim, está cansado mesmo, está cansado. Quando balança a cabeça, estou cansado mesmo. Na telinha lá, falando sobre o Sermão do Monte. Esse tema, como eu falei, ele é muito importante para a vida da igreja, embora muitos da igreja tentam se esquivar desse sermão. Ora dizem que é para um tempo passado, que não foi para a igreja, que é para os judeus. Ora dizem que é para um tempo futuro, que só será pregado o reino quando Jesus vier no milênio e começar a pregar o reino. Mas nós sabemos que Jesus pregou o evangelho do reino, os apóstolos pregaram o evangelho do reino, e nós sabemos que aquele sermão, aquele ensino, é assim para nós, para a igreja. Né? Comecei a falar semana passada, quero seguir com vocês falando sobre os dois construtores. Né? Eu deixei até uma frase com vocês, eu falei sobre a importância de construir antes da tempestade. Parece que todo drama passa aí. Né? Alguém constrói considerando que virá uma tempestade e o outro constrói considerando que vai estar tudo bem, sempre tempo bom. Sempre, o clima vai estar sempre ameno, nunca vai rolar nenhuma chuva grande, nenhum temporal como aquele lá de Petrópolis que nós vimos recentemente. Né? Então nós temos ambos com a mesma missão. Jesus coloca essa parábola assim, são dois homens que têm uma mesma missão. Qual é a missão deles? Eles têm um desejo de construir uma casa, né? Um lugar para viver, um lugar de abrigo, um abrigo, uma segurança, porque casa fala muito disso, né? Casa fala de abrigo, de segurança, estou na minha casinha, né? Você se sente abrigado, seguro. E ambos também construíram suas casas e os detalhes da casa, Jesus não menciona. Não menciona se uma é grande, se outra é pequena, se é uma casa bonita, se é uma casa feia. Jesus não menciona nada sobre a casa. Jesus não fala sobre a casa. A única coisa que Jesus fala sobre a casa é que as duas casas serão postas à prova, elas encaram uma mesma tempestade, a tempestade vem e pega as duas, né? Lambe as duas, e quando Jesus termina de falar da prova, o que fica para nós? Fica a diferença clara, muito clara, que a gente pode discernir entre dois. É a única diferença dos dois construtores, é onde eles finalmente construíram os alicerces da casa. Então Jesus não menciona nada sobre a casa, Jesus não coloca detalhe nenhum, ele fala que vem uma prova sobre aquela casa, que os construtores começaram, e só depois da tempestade, só apenas depois, é que fica a diferença das casas. Uma tem um alicerce seguro, porque foi feito sobre uma rocha, e a outra casa tem um alicerce frágil, porque foi construída sobre a areia, essas figuras que Jesus usou para falar de alicerce. E Lucas lembra que Jesus vai falar, ele vai apresentar esse prudente construtor a partir do capítulo 6 ali de Lucas, né? 46, 47, 40. Ele vai dizer que esse prudente, ele cavou profundo a vala. Aí ele começa a contar uns outros detalhes. Ele diz que o prudente, ele teve mais trabalho que o outro. Ele diz que o imprudente trabalhou pouco. O prudente trabalhou muito. Mas a grande verdade, amados, é que antes do dilúvio cair,
todos os homens, todos os dois construtores, pareciam ter sucesso. Foram bem-sucedidos na missão, todos dois. Antes do dilúvio cair, estava tudo lindo e maravilhoso. Concorda comigo? Imagina, cara, terminaram as construções lá. Um levou mais tempo, outro levou menos tempo. É bem provável que o que estava construindo, cavando profundo a vala, ele estava ainda no alicerce, o outro já estava com a casa já levantada, prontinha, rápido. Bom, o negócio ali funciona rápido. Do outro lado, mais lentamente, tudo mais lentamente, mais duro, tudo mais difícil. E, aparentemente, depois que as casas estão prontas, aparentemente não tem diferença nenhuma. Até que a prova chega. Porque tem gente que parece uma sumidade de espiritualidade, até a prova chegar. Quando a prova chega, tu vê que aquela espiritualidade toda foi para o ralo. Assim também são famílias, assim também são congregações. E aqui tem a história de dois construtores que, se você olhar friamente, está tudo lindo e maravilhoso. Duas casas construídas. Até o dia da prova. Essa história, irmãos, ela sugere o seguinte, que qualquer que tenha sido a casa, todos os homens, sem exceção, querem construir. A gente não sabe que casa é essa. Mas quando Jesus coloca, depois do sermão dele, essa história, ele está dizendo que todos, sem exceção, desejam construir essa casa. Não é um evento para um grupo, para outro. Não, é uma coisa que engloba todos nós. Ou seja, ele está dizendo, todos nós, no fundo, estamos construindo uma casa. Todos nós, sem exceção, todos, os que ouvem praticam, os que ouvem não praticam, os que não ouvem, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está construindo. Essa casa, ela representa, eu acredito, aquelas aspirações do coração humano, Modesto. Aquilo que todo coração tem, né? Eu não sei se Eclesiastes 3:11, que fala que Deus colocou a eternidade em nós, lembra disso? Fala que Ele pôs a eternidade no coração do homem. Eu acredito que, como Deus colocou a eternidade no coração do homem, de todo homem, não diz que é de um homem, de todo homem, eu creio que o homem tem um anseio no coração, um anelo especial de construir. Então ele tem uma necessidade, ele percebe que tem que construir algo, que a vida dele não é um nada, que a vida dele não é uma coisa vazia, que o passar por essa vida exige dele uma construção. Algo, eu existo para um propósito, as pessoas devem ficar assim, eu existo para um propósito. Não é possível que a vida é só isso. Eu falo também, porque aos 24 anos eu já pensei em tirar minha vida algumas vezes, mas aos 24 anos eu estava convicto que eu precisava morrer mesmo, que a vida não tinha nenhum sentido mais. Viver a vida que eu vivia não tinha sentido. Sabe? Eu olhava tudo assim e falava, não tem sentido. Não tem. Mas os prazeres são muito transitórios. E quando acabava o prazer, dava tristeza, angústia. Acabava, porque prazer passa muito rápido. Né? À noite na orgia, mas de manhã é aquela tristeza, aquele vazio, aquela angústia. Né? Então, os fundamentos diferentes, eles representam, irmãos, a maneira, o modo pelo qual nós vamos tentar realizar essa obra. Segundo Jesus, há somente dois fundamentos apenas, sobre o qual nós podemos repousar os nossos sonhos, nossas aspirações. Ele só tem dois fundamentos onde você pode repousar aí, né, a tua máxima realização da vida. A tua maior realização da vida só tem dois lugares onde pousar. Não vai pousar em muitos, né?
Ou você, vou até recuar um pouquinho aqui para pegar todos vocês aqui, ou você se submete à vontade de Deus, ou você segue fazendo a sua própria vontade. Ponto. Não tem outro negócio. É simples assim. Tudo que você aspira na vida, tudo que você sonha, tudo aquilo que Deus plantou em você, só tem duas maneiras de fazer. Ou você faz no modo vontade de Deus, aperta o botãozinho. Ou você faz no modo minha própria vontade. Só isso que Jesus está falando. É dessa forma que ele representa a construção de cada um de nós. Para fazer do modo de Deus, você vai ter que ter o construtor morando em você. Amém? E governando a tua vida. E dirigindo a tua vida. Para isso dar certo. Amém? Lucas, quando fala, Lucas 6, 46 a 49, que nós lemos até a semana passada, porque Lucas 6, 46 é um versículo que todos nós batemos muito forte. A gente bate Lucas 6, 46 direto, né? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Esse é o versículo que a gente usa para falar do reino de Deus, do evangelho do reino. Por que me chamais Senhor, Senhor, na versão antiga, e não fazeis o que eu vos digo, o que eu vos mando? Por quê? Mas a maioria de nós não segue adiante. Fica no versículo 46, não sai dali. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Mas ele segue dizendo, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou mostrar a quem esse cara é semelhante. E aí Jesus passa, então, a contar agora a mesma parábola. Lucas, vocês lembram que Lucas não andou com Jesus, Lucas se converteu no ministério de Paulo, muito provavelmente, e depois ele escreve para um amigo Teófilo o Evangelho, quer dizer, um documento que virou o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos também. Então Lucas, ele está narrando e ele vai dizer assim, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Então você imagina o trabalho desse cara. Jesus está falando, aqui tem um detalhe, que ele diz que cavou sobre a rocha, cavou profunda, e aí lançou o alicerce dele sobre a rocha. Né? Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, desabou, aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O construtor prudente, amados, quando você lê Lucas, você conclui, levou tempo. Porque ele estava buscando um apoio sólido. Amém ou não? Foi trabalhoso, tomou tempo. Tomou tempo, que é uma coisa que a maioria de nós não gosta, é de tempo. O insensato, amado, ele construiu para o momento presente. Ele considerou só o agora, o já, né? Ele não foi previdente, ele não pensou, né, que pudesse alguma coisa acontecer, né? É a lei do menor esforço. É a lei do menor esforço. Tudo que você puder fazer assim, com pouco esforço, vai conseguir resultados rápidos, vai atrair uma cabeçada de gente, né? Ele fica pensando, né, que as coisas deveriam ser simples mesmo, assim, bem rápido, tem que ser rápido mesmo, porque a ideia é que a sua casa pudesse ser segura e que jamais seria colocada à prova. É impressionante, irmão. Porque tu lê as Escrituras e você vê Jesus colocando a prova geral. Ó, ele põe a prova geral.
eu vejo algumas pessoas falando assim, de si mesmo, assim, eu fico cheio de misericórdia, porque eu falo assim, parece que não conhece o Senhor. Porque Deus prova a palavra que a gente fala, palavra. E tem dia que Deus está tão afim de provar que você fala de manhã, Ele te prova de tarde. Ele nem espera passar tempo. Meu Deus do céu, estou até com medo de falar, eu falo de manhã, já diz prova de tarde. É assim mesmo, filho. Tem uma hora que Ele começa a ir fundo contigo. Cavar profunda vala na tua vida. Tem uma hora que ele mesmo quer que você seja profundo e Ele quer desafiar você. Inclusive tem um monte de gente me ouvindo aqui agora, depois vai me ouvir em casa, lá pela internet, e vai dizer amém, porque eu vou dizer, olha, tem um monte de gente sofrendo hoje, padecendo, passando pelo fogo, e lá no fundo, sabe que Deus está trabalhando na sua vida, está fortalecendo, está fundamentando, está fortificando, sabe, lá no fundo, que tem que passar pelo que está passando. Mesmo quando diz, Senhor, eu não aguento mais um dia. Lá no fundo, sabe, eu vou ter que passar mais um dia, sabe? Mas por que, Franco? Para ser profundo. Para ser amplo. É Deus que está construindo. Você pode dizer amém ou não? Amém. A boa obra que Ele começou em nós, disse Paulo, Ele é poderoso para terminar. Tem várias tempestades que já provam a nossa construção hoje. Que passa pela nossa vida, vai provando. Mas um dia, a Escritura diz que haverá um dia de grande vergonha, de grande juízo e de grande prova. Todos nós, sem exceção, passamos por problemas. Você diz amém ou não? Nós conhecemos decepções. Tem alguém aí que nunca ficou decepcionado? Não, né? Nós caímos doentes. Sabe que tem alguém que nunca ficou doente? Não. Outra coisa também que a gente prova é perder gente que a gente ama. A gente perde pessoas queridas. E um dia, nós mesmos provaremos a morte. Ou, se a trombeta tocar antes, a igreja for arrebatada, tu vai ser... Mas se você não ficar vivo até a trombeta tocar, fatalmente você vai enfrentar a morte. Todo mundo passa por dificuldade. Você diz amém ou não? Todos nós passamos por lutas. E quando a gente passa por tudo isso, de verdade, Deus não deixa sofrer só os hipócritas. Deus não deixa sofrer só os injustos. Deus deixa todo mundo sofrer. Todo mundo passar. Todo mundo. Não tem tempestade só na estrada larga. Na estrada estreita também tem. No caminho estreito também tem tempestade. Né? Eu estou falando isso porque quando a gente começa a sofrer, os irmãos perguntam assim, onde foi que eu errei? Ué, só sofre quando erra. Você não pode sofrer quando está certo. Curiosamente, as duas grandes tempestades que os discípulos de Jesus provaram no ministério deles, eles estavam no lugar certo com a pessoa certa. A primeira vez Jesus entrou no barco, eles entraram atrás de Jesus. Jesus devia estar muito cansado, foi dormir, a tempestade começou. Ali foi uma grande tempestade. Eles acharam que ia morrer. Pescador achar que vai morrer, imagina um negócio desse. Acordaram Jesus. Jesus aquietou a tempestade. Mas eles estavam no lugar certo. O segundo momento difícil, que não fala que foi uma grande tempestade, mas diz que as ondas ficaram revoltadas. Jesus mesmo mandou eles entrarem no barco. Ele falou assim, vai lá, entra no barco, atravessa. Eles estavam em obediência ao Senhor. Então, você não precisa ficar questionando toda vez que você está com problema, onde foi que você errou. Que atalho que você errou lá atrás. Não precisa, mano.
Deixa Deus provar hoje. Deus tem que preparar hoje a nossa vida. A gente sempre vai estar entre a estrada estreita e a larga, entre o verdadeiro profeta e o impostor. A gente sempre vai estar. Sempre vai estar assim. Claro, eu estou falando um discípulo de Jesus esclarecido. Outros não, outros estão no oba-oba. Mas isso não é ruim, isso é bom. Por que, Franco, que é bom? Porque essas provas, essas tribulações, essas lutas, essas verificações de caminho, tudo isso aí, faz a gente manter uma atitude humilde e honesta. Amém? E essa atitude humilde e honesta, irmãos, ela é vital para quem quer sobreviver à grande tempestade. Ela é vital. A gente revê tudo, se arrepende, pede perdão, fala, Senhor, dá uma chance. Você está vivo, enquanto a vida há esperança, amém? Você está vivo, Deus está seguindo, trabalhando na tua vida. Significa que você pode se arrepender, amém? São processos como esse que levam a gente a ter mansidão de espírito. E essa mansidão de espírito, ela vai nos capacitar. Você pode dizer amém ou não? Sobre a rocha, quem nos sustenta é o Senhor. Foi assim sempre. Você diz amém ou não? Jesus falando sobre os últimos dias, Mateus 13, 41 e 43, ele vai dizer que o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal e os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Semana passada, domingo, que eu comecei a falar sobre isso, curiosamente, à noite, eu tenho acompanhado ultimamente as notícias da guerra. E entrei para ver alguma coisa e estava fantástico passando. E o Fantástico, não sei por que cargas, não sei se é porque é ano eleitoral, resolveu contar a história de dois pastores. Dois pastores, 7-1, cara. Um que está pegando dinheiro do pessoal pela internet, do YouTube, com umas conversas, abre a Bíblia, lê, faz oração e pega dinheiro da galera. Mas com uma história mirabolante sobre dinheiro. Olha, ele é campeão, Cabo Frio, lá, as pirâmides do Egito, lá, diz que Cabo Frio é o novo Egito, né? Por causa das pirâmides financeiras que aconteceram, esse escândalo todo aí. O pessoal de Cabo Frio, se ouvir aquele pastor, ele vai ter que aprender com ele, cara. Como, não, e pior, como que as pessoas mandam dinheiro para ele? O cara fala coisas absurdas, abcega e abmuda, fala de trilhão, bilhão. Ele fala de dinheiro que nem existe na terra. Que todo o PIB da terra não dá o dinheiro que ele está prometendo entregar para os caras. E o povo acredita e manda dinheiro para ele. Sai esse cara, entra um outro fake, médico fake. Ora é médico, socorrista, fake, mentiroso, e ora é pastor também. Profetiza. O cara, além de ser médico falso, ele é pastor falso. Ou se faz de pastor, se faz de médico. Não sei por que pastor está na moda, né? O cara prestou socorro no acidente da Dutra lá. Não se sabe se a amputação de um cara que sofreu, se foi culpa dele, se não foi, mas cara... Fake. O cara não sabe nem escrever de nada, diz que é médico. E foi contratado. Mas também diz que é pastor. Parece ele profetizando lá para um garoto, falando. Tá? Jesus falou que esses tropeços do reino dele vão ser os primeiros a ser arrancados. Que é o seu tropeço para o reino. Tu vê uns escândalos. Agora, essa semana me falaram, Franco, tem uns
uns pastores metidos no escândalo aí do Ministério da Cultura. A gente não sabe. Educação, Ministério da Educação, tá vendo? Falaram, acho que falaram até no presbitério, tem uns escândalos aí envolvendo os caras. A gente fica assim, cara, isso aí é impedimento para conhecer o reino, para entrar no reino, para ouvir do reino, é impedimento. Mas o senhor não está dormindo, não, amado. Tu acha que Jesus está dormindo? Sabe que o senhor não sabe que tem tropeço? Que tem pedra lá para trabalhar? O senhor mesmo disse que tem, pô. Ele disse que vai remover essas pedras todas. Vai haver um dia, inclusive, que ele vai meter essas pedras todas no fogo. Quer atrapalhar a entrada no reino? Atrapalha. Mas tu vai ver só o custo disso. Vocês acham que Deus não é severo? Que Ele é só bom? Leia a Bíblia. Ele também é o Deus que pode arrancar a gente, pô. Ele faz essa advertência aí, justamente em Romanos, pô. Ele colocou você que era fake, que era gentio. Ele conseguiu colocar você, ele não pode cortar você? Claro que ele pode cortar você. Tenha temor, pô. Claro que esse é o tipo de discurso que ninguém quer nem passar perto. Eles pegam Romanos 11, escalam assim, alguns versículos de Romanos 11 assim, e produzem uma doutrina suave para o ego. Mas aqui é assim. Paulo vai dizer que a gente tem que considerar que Deus é bom, mas que Deus também trata. E quem quer brincar de crente, tem que ter mais temor ainda. É melhor não brincar de crente. Não brinca. Malaquias 3, 13 e 18. Malaquias vai dizer assim, o profeta vai dizer assim para a nação de Israel, do 13 ao 18, que eu vou ler. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Em que palavras duras eles estavam falando com o Senhor? E ainda perguntam, vocês falam coisa dura e perguntam, o que nós falamos contra ti? Bem, vocês dizem que é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? De que adianta? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Outro drama do crente é isso. É quando ele olha para o muro do vizinho, crédulo, ruim, malvado, e o cara está prosperando. Tem gente que entra em crise profunda com isso. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Né? O salmista diz, não tem inveja do ímpio. Não tem inveja, mas a gente tem inveja do incrédulo. É uma doido. Porque às vezes tu olha o incrédulo gozando de perfeita saúde, e você todo requenguela, toda hora, parece que vai, não vai, e o incrédulo está lá fazendo tudo de ruim e altamente saudável. Aí tu fala, Senhor, que parada é essa? Eu estou aqui me arrebentando todo aqui, e só pega vento ruim para o meu lado, esse cara aí, pô, faz tudo de ruim, não pega um resfriado. Teve gente falando assim, pô, Franco, poxa, bebum lá, não pega Covid não. Eu falei, deve ser por causa do álcool, que está tomando álcool pela boca, deve ser por causa disso. Já está todo... Pô, por que não pega? A gente está aqui todo cheio de cuidado, de máscara, não sei o quê. Pim, pegou. Eu falei, cara... Então assim, a galera parece que os caras estavam assim, falando coisas duras contra Deus aí. E aí o Senhor segue falando. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que dizia. Então o Senhor ouviu o que a galera estava falando e os que temiam também, Deus ouviu todo mundo, Deus ouve geral. Você pode ter certeza disso. Mas o que Deus vai dizer assim? Deus diz assim, ó, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o que estava escrito diante do Senhor. O memorial, o que tem escrito diante do Senhor? O que Deus declarou para ele mesmo? Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio.
entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu irmão, a Escritura deixa claro que há uma diferença fundamental entre aquele que faz a vontade de Deus e daquele que brinca de fazer a vontade de Deus ou não faz a vontade de Deus. Mas isso tudo fica claro depois do juízo. Depois que Deus entra na história. Enquanto Deus não entra, parece que está tudo lindo e maravilhoso, tudo igual. Deixa eu dizer uma coisa para você, escreve isso. Eu vou falar, ó. Indiferença e neutralidade não são opções. Você não tem essa opção. De ser indiferente ao que Deus está dizendo, ou neutro. Não sou neutro, você não é neutro. Olha, amado, se você veio aqui pela primeira vez, botou o pé nesse sítio, você é muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você, nunca mais esquecer na tua vida. Você não é neutro. Nessa história que Jesus conta sobre os construtores, você está de um lado ou do outro. Você não é neutro. Você não é indiferente. Você não chegou aqui e disse, isso é papo de crente, estou por fora. Não, você está construindo exatamente agora. Em algum lugar você está construindo. Ou você está sobre a rocha, ou está sobre a areia. Essa é a real. Essa é a real. Escreve o que eu te falo. Amém? Jesus confronta os ouvintes dele diretamente. Olha que ali tinha tudo que era ouvinte ali, naquele sermão de Jesus. Tinha tudo ali. Tinha galera toda, tinha uma multidão, diz a Bíblia. Uma multidão. E tinha gente, imagina o que uma multidão traz, né? O tema é, vocês submetem à vontade de Deus ou vocês resistem à vontade de Deus? Esse é o assunto, através de todo o sermão. É a obediência. A obediência, a obediência. Amém? A voz de Jesus não é apenas a voz da verdade e da sabedoria. Guarda isso. A voz de Jesus é a voz da autoridade e do poder. A autoridade de Jesus exige de nós uma submissão. Você diz amém ou não? E essa submissão precisa ser profunda, diz profunda, diz ampla, desde o menor mandamento, lembra? Nem uma vírgula, nem um tio, lembra? Desde o menor mandamento. Tem que ser amplo, mas tem que ser profundo também até o íntimo do nosso pensamento. Lá, a partir de Mateus 6, ele começa a falar do profundo. O cara que ora para ser visto, o cara que faz jejum para ser visto, o cara que dá esmola para ser visto. Então, o negócio dele é abrangente demais. É assim, desde a vírgula, do tio até a exibição, a ostentação de espiritualidade que a maioria de nós quer. Ostentar, ser piedoso. Até isso Jesus coloca no barco. Jesus falou assim, não adianta no meu reino ficar ostentando o que é santo. Você não vai resolver nada ostentar a santidade. No reino de Deus a gente não busca uma reputação de homem espiritual. No reino de Deus a gente busca caráter de Cristo. Se a tua reputação está ruim, problema. Deixa jogar pedra, jogar lama. Deixa quebrar tudo. Você com Deus. É você com Deus. Não tenha medo do homem. Tema o Senhor. Lucas 12. Tema o Senhor. O que o homem fala de você não vai te levar para o inferno. Eu vou te falar o que vai levar você para o inferno. É o que Deus fala sobre você. O que Deus fala sobre você é que é importante. Então deixa a palavra de Deus permear a tua vida. Deixa Deus entrar, deixa Deus governar. Deixa Deus dizer como você está. Não deixa ninguém dizer como você está. Deixa Deus falar. Como é que você está? Como é que Ele te vê? Como é que você está vivendo? O que você precisa corrigir? O que você precisa acertar? Deixa Deus falar. Ele pode usar um irmão para falar, pode usar teu discipulador, teus pais, ele pode usar quem ele quiser. Mas você vai ouvir Deus na boca dessas pessoas. Vai dizer, Deus falando mais uma vez o que eu sei, que Deus dá testemunha no coração. Você pode dizer amém ou não? Amém? Vocês acreditam que eu não terminei esse assunto ainda?
Vocês podem acreditar em mim, né, cara? Vou terminar, rapaz. Quem sabe no próximo domingo os irmãos tenham misericórdia de mim. Franco, volta lá e conclui. Vou terminar com um texto aqui, porque Deuteronômio capítulo 32 é muito interessante. Ele vai usar a expressão, algumas vezes dizendo que o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha. Quantos podem dizer amém? Obedecer a Deus é construir sobre Jesus. Ele é a nossa rocha. Praticar a palavra dele é construir sobre Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. Você pode dizer amém ou não? Aí se você pegar depois Deuteronômio 32, 4, você vai... Engraçado, como o capítulo 32 é enfático sobre isso. Ele vai dizer, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Amém? O 15 vai dizer, mas Jesurum engordou e deu coices. Está se referindo a uma parábola também. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Isso acontece com muitos cristãos quando prosperam. Muita gente, quando prospera nesse mundo, abandona a rocha da salvação, despreza a rocha da salvação e volta a construir na areia. Tem um monte de gente que começa a ganhar dinheiro e ficar desonesto. Tem gente que era honesta, mas quando o dinheiro entra, começa a mentir, enganar, começa a dar nome, começa a cair em coisas que ele já havia até abandonado. Depois, versículo 18 vai dizer, do 32, não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Depois, o versículo 30 e 31 vai fazer uma pergunta assim, muito interessante. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha não os tivesse vendido? Ou seja, se o Senhor não estivesse entregue, se Deus não tivesse entregue os inimigos na tua mão, como a gente cantou no início aqui, como você teria vencido esses inimigos? Você acha que teria vencido na sua própria força? Não. Toda a tua vitória aqui foi porque o Senhor te entregou os inimigos nas mãos. Você diz amém ou não? Porque a rocha deles, a rocha de Israel, a rocha da igreja, não é... a rocha deles, a rocha do inimigo, a fortaleza, o fundamento dos nossos adversários, não é como a nossa rocha. Amém? E os nossos próprios inimigos atestam isso. E é verdade, porque Tiago diz que os demônios, eles creem e tremem. Eles creem e tremem. Então a rocha, o fundamento dos nossos inimigos não é como nossa rocha. Nossa rocha é a nossa rocha. Amém? E até os nossos inimigos sabem que a nossa rocha é a rocha. Você pode dizer, meu, eles sabem e tremem. Eles tremem. Aqui eu termino esse tempo orando contigo também, mais uma vez. Quero orar pela tua vida. Quem quer ficar de pé e orar um pouquinho? Amém? Disse Paulo, que a tribulação que a gente vive hoje, ele diz que a nossa tribulação de hoje ela é leve, diga comigo, leve, momentânea. Diga leve, momentânea. Essa tribulação leve, momentânea, ela tem um objetivo. Quem lembra? Produzir em nós um eterno peso de glória. Amém? De repente, essa leve e momentânea tribulação é para dizer, querido, você foi predestinado para um eterno peso de glória. Teu lugar não é na areia, é na rocha. E Deus vai
nos ajudando. É bem provável que hoje tenha gente aqui assim, que foi ajudado por Deus e viu que precisa de ajuda. Ele tem visto que a sua casa não está firme como deveria.